Olá pessoal, o podcast Deu Jazz está aqui novamente com um super ator, nosso convidado, Leonardo Franco. Só que antes, Full Jazz by Slaviero Hotéis, um dos melhores hotéis do Brasil, são 40 unidades ao redor do nosso país. E aqui em Curitiba é um hotel totalmente temático para o jazz. Cada quarto que você entra tem fotos. Ella Fitzgerald, Joe Contrane, Dizzy Gillespie, Chet Baker, Art Pepper, Miles Davis, tanta gente. Fica em uma localização privilegiada na cidade, no bairro do Batel, do lado do Castelinho, na Silveira Peixoto 1297. A atmosfera, como eu falei, totalmente inspirada nos jazz, e as reservas são feitas pelo slavierohotéis.com.br. As diárias incluem café da manhã, tem estacionamento, tem quartos para você, caso queira levar o seu pet, né? Isso é muito bom e importante nos dias de hoje. O serviço de 24 horas, academia, o restaurante New Orleans com música ao vivo de quinta a sábado. Então, quando vocês chegarem no Slaviero by Hotéis Curitiba, tem shows de quinta a sábado de jazz americano e também de jazz brasileiro. Então, salva aí, slavierohotéis.com.br, Full Jazz by Slaviero Hotéis, uma atmosfera totalmente inspirada no jazz. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso podcast um ator com 42 anos de carreira. Podemos dizer que, além de ator, diretor, é um empreendedor cultural. E acho que essa palavra envolve tanta coisa, envolve o cinema, envolve o teatro, envolve a música, a dança, a fotografia, né? São tantas artes, né? Leonardo Franco, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, querido, eu que agradeço a possibilidade de estar conversando com você nesse programa tão elegante, jazz. Imagina aqui, eu trabalhando aqui com você, eu fico muito feliz. Eu acho interessante você também abrir o leque para receber não só músicos, mas atores de cinema, de teatro, televisão. Isso é muito importante, porque a música, o teatro, as artes, né, todas se relacionam, né, e elas se complementam. Então eu fico muito feliz de estar no seu programa aqui. É uma riqueza, a gente te agradece, em nome de toda a audiência do Deu Jazz. É uma riqueza te receber aqui, porque eu adoro conversar com atores. E tem um amigo nosso, Marcos Breda, que querido, quando a gente conversa com ele, assim, a nossa cabeça vai muito além. E contigo não é diferente. Também quero te agradecer aqui por ter convidado a gente, para estar na peça, né? Com a Vera Fischer, né? O casal mais sexy da América, passando aí por várias cidades e capitais do Brasil. E a nossa intenção aqui é abordar a tua carreira. Como a gente estava conversando antes, são 20 novelas, 16 filmes, 26 peças. Isso não é pouca coisa. Não. E eu tinha te perguntado antes sobre o ofício de ser ator. E tu me falou que ficou tanto tempo querendo ter o teu espaço cultural, o teu teatro. Depois que tu conseguiu, ao mesmo tempo tu te encontra mais ainda como pessoa. Mas e para chegar até o Solar, Botafogo, essa casa que todo mundo gosta, o pessoal gosta de tocar, gosta de atuar. Como é que a tua trajetória começa lá em 1983, Leonardo? Assim, me dá o teu... Não, eu posso até falar... atmosfera geográfica. Eu posso até falar um pouquinho antes. Eu nasci na Urca, no Rio de Janeiro, né? A minha família toda é de médicos. A minha bisatataravó foi a primeira médica no Rio de Janeiro, em 1900, né? A gente chama de vó doutora. E eu fui preparado para ser médico. Mas uns 12, 13 anos de idade eu comecei a jogar vôlei e me apaixonei por vôlei. Eu queria ser um atleta olímpico. Ai, que legal. Mas eu não cresci. Tenho 1,85 m e não cresci. Nem de levantador dava. Não dava mais. Na época não tinha o líbero. Eu não tinha o líbero, então eu não seguia adiante. Mas, por coincidência, eu entrei na faculdade de medicina, fiz um ano só, porque eu não aguentei medicina. Primeira aula de anatomia, passei mal, fui embora. Aí resolvi fazer psicologia, me formei em psicologia. Sim. Mas dentro da faculdade de psicologia, aí começa tudo, tem as matérias de psicodrama. Então me apaixonei pelo teatro. E comecei a fazer cursos de teatro. E um dos primeiros cursos que eu fiz foi com o Sérgio Brito, que, como eu te falei, sim, eu tenho vários heróis, e um dos heróis era o Sérgio Brito, que é um dono de teatro, um homem das artes. Ele era tudo. Como era o Raul Cortez, o Rubens Correia, o Gianfrancesco Guarnieri, a Bibi Ferreira, pessoas com as quais eu acabei trabalhando, e foi um sonho. E eu, desde que eu me entendo por artista, que eu efetivamente comecei a trabalhar, eu já tinha o desejo de ter um teatro.
o que demorou quase 25 anos para conseguir. Meu primeiro trabalho profissional, que eu considero assim, de muita relevância, eu tinha 25 anos de idade, eu fiz uma peça chamada O Lobo de Ray-Ban, com Raul Cortez, um texto do Renato Borg, direção do Posse Neto, e viajamos o Brasil inteiro, como estamos fazendo agora com essa peça, eu e Vera Fischer. E eu descobri o teatro que dá certo, porque o teatro é muito difícil, é uma carreira árdua, né? Você tem alguns sucessos e alguns outros, talvez a maioria, nem tanto. E é um ofício como qualquer outro, é muito difícil, mas eu consegui transformar ele numa coisa concreta, num porto seguro, vamos dizer assim. Porque quando eu não estou fazendo uma novela, um filme, uma peça, eu tenho o meu espaço cultural e eu me relaciono com artistas diariamente, o tempo inteiro, e das mais diferentes áreas, como você falou. Eu tenho uma galeria de arte no Solar de Botafogo, eu tenho espaços para ensaio, para oficinas de percussão, de música, para ensaios meio de teatro, e todo tipo de manifestação artística acontece lá, e já vai completar 18 anos. E isso eu posso te dizer que foi o que determinou minha trajetória, essa busca, né? E eu fico muito feliz de ter realizado. É claro que tivemos aí alguns obstáculos pela vida fora, mas isso é natural, né? E os teus primeiros trabalhos foram no teatro, e acredito que a tua primeira novela deve ter sido Salvador da Pátria. Por aí. Por aí, exatamente, né? Por aí, tá. E esse ato entre o Lobo de Ray-Ban e o Salvador da Pátria, tu tá construindo a tua carreira, já tá com Rio de Janeiro, conectado com muitos artistas, imagino eu, e muita gente vendo o teu talento. Mas tu me disse que criou uma estabilidade através do teatro, que não é muito fácil. Explica pra mim como isso se constrói de uma maneira que tu consiga rodar o Brasil, consiga ter patrocínios, consiga chamar a atenção de investidores para que entendam que a arte é uma coisa soberana e intocável em qualquer lugar do mundo. Primeiro, como eu te falei, eu tinha alguns exemplos a seguir. Eu tinha pessoas com as quais eu trabalhei, mas que elas me inspiravam. Por exemplo, um espetáculo de 80 anos, comemoração de 80 anos do Sérgio Brito, um espetáculo dirigido pelo Domingos de Oliveira. E tinha uma das frases na parede que dizia assim: existe algo de heróico e bíblico em se construir um teatro. Eu achava aquilo incrível, essa frase, meu Deus, sensacional. Eu estou começando a construir um teatro, então eu sou um herói. Mas é a verdade, nós somos heróis, assim. Fazer um programa como você está fazendo é um ato de heroísmo, é um ato de investimento próprio, é um ato de dedicação, de pesquisa. Você pesquisa para fazer isso. Você não parte do nada. A gente não sentou aqui e começou a conversar simplesmente. Não, a gente se preparou para estar aqui. Então, eu tenho uma outra frase do Hamlet que eu adoro: estar preparado é tudo. Ele diz o seguinte, Príncipe Hamlet: se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, pode ser hoje. Se não for hoje, pode ser a qualquer momento. Estar preparado é tudo. Então isso vai ao encontro daquilo que eu te falei também. Às vezes você faz o trabalho, você se dedica e você acha que aquele trabalho ali especificamente vai te levar para os píncaros da fama. E não acontece. Às vezes você faz um trabalho um pouco mais modesto e aquilo efetivamente, alguém vê, alguma pessoa percebe e você vai para um caminho mais generoso, de uma realização maior. Tudo isso para dizer que não foi fácil, nunca é fácil, mas a gente começa a entender a trajetória, a gente começa a entender as pequenas regras, a formatação adequada para você seguir em frente. E eu acho que eu tenho feito isso. Eu acho que eu me dediquei durante praticamente 25 anos em busca de realizar esse sonho, porque eu sempre achei que ter um espaço cultural seria a resolução da minha vida. Foi. Eu tenho uma segurança econômica e emocional muito maior do que simplesmente um ator que o telefone pode tocar um dia, pode deixar de tocar meses. E as pessoas, não importa a idade no Brasil, isso em todos os segmentos, mas os artísticos é mais visível. As pessoas passam anos sem trabalhar. Às vezes você não percebe porque ela fez tantas novelas e você tem a cara dela conhecida, mas a gente passa na rua, as pessoas perguntam: quando é que você vai voltar a trabalhar? Qual é o seu próximo trabalho? Às vezes você acabou de terminar um trabalho há um mês atrás, já estão te perguntando qual é o próximo. Ou então nem lembram que você fez um trabalho, ou então não sabem que você fez um filme, não sabem que você fez uma peça que está circulando para o Brasil. Então, às vezes é cruel, às vezes, a vida do ator, da atriz também, porque as pessoas não têm a percepção da construção da obra. A vida de um ator
é construir uma obra, é construir um legado, é deixar alguma coisa marcante para a vida das pessoas. Quando vocês foram ontem no teatro assistir, no Teatro Fernanda Montenegro, olha só, né? incrível. Quando vocês foram assistir, tenho certeza que alguma coisa ficou na cabeça de vocês. É uma das comédias românticas mais interessantes que eu já li. E aí é verdade, eu não estou só porque eu fiz a peça, não. É porque é interessante, você se diverte muito, você percebe um pouco da trajetória dos artistas e você se emociona profundamente. Eu acho que a função da arte é isso, você fazer você pensar, né? Você te alertar para a vida ou te fazer lembrar de que muita coisa é possível em qualquer idade, contanto que você se dedique e que você acredite. Não, e a peça, eu não vou dar spoiler, mas ela tem, para mim, 3 nuances bem enfáticas e importantes que são exemplos para qualquer âmbito da nossa vida. Mas qual foi o primeiro embrião para que tu fizesse esse personagem? É o Robert McAllister. Robert McAllister. Qual foi o primeiro embrião? Já tinha trabalhado com a Vera? Como é que foi que surgiu, assim? Olha só que interessante. O primeiro embrião, essa primeira peça que eu fiz, o Lobo de Ray-Ban, em 1989, alguma coisa assim, eu entrei no lugar do Tadeu Aguiar, que é o diretor dessa peça. Ele atuava. Ele começou a fazer a temporada da peça em São Paulo. Depois ele não pôde mais viajar. Então eu fiz o Brasil inteiro. Entrei no lugar dele. E ele está dirigindo essa peça hoje. Então, se você pensar naquela trajetória que eu te falei antes, às vezes você faz uma coisa 35 anos atrás e alguém lembra de você. É claro que o Tadeu virou um amigo durante esses 35 anos, todas as boas referências. Fizemos outra peça agora 2, 3 anos atrás que também foi um sucesso. O Incidente, uma peça americana maravilhosa também. Mas isso para te dizer que a gente constrói. Eu não acredito muito nessas coisas que você recebe do nada. Nunca aconteceu comigo. Ou você constrói uma relação, ou você mostra para as pessoas o que você tem de melhor no seu trabalho e você recebe a recompensa. Para mim sempre foi assim. Ninguém me olhou na rua, eu quero. Tem essas histórias assim, né? O Alain Delon era um guarda-vidas em Nice, olharam para ele, acharam ele lindo, levaram para o cinema e virou uma estrela. Mas isso não acontece. Não acontece. Isso é uma exceção. Então eu acredito na experiência, na dedicação e na estrada. E aí, quanto tempo mais ou menos vocês ensaiaram para deixar esse espetáculo redondo, um bastidor, assim, para o pessoal entender quanto tempo de trabalho realmente? 1h30, 1h40 de peça, mais ou menos. Exatamente. Nós ensaiamos 3 meses. Nós começamos a ler a peça em dezembro do ano passado. Começamos a ensaiar no dia 10 de janeiro e só estreamos no dia 10 de abril. Então, 3 meses de ensaio árduo, porque além de ser muito texto, a questão não é ser muito texto, a questão é você transformar esse texto numa coisa pessoal, próxima, dinâmica, sabe? Você incorporar esse sentimento e incorporar essas pessoas. Isso que é o mais complicado. Eu não tinha trabalhado com a Vera Fischer antes, ela era uma amiga também. Não sei se você sabe, ela é uma artista plástica, ela já tinha feito uma exposição lá no Solar de Botafogo de quadros. Então a gente tinha uma relação assim social, amigável, mas é uma excelente pessoa, é uma atriz generosa, é uma pessoa incrível. Eu não digo que eu me surpreendi, porque eu já tinha boas referências dela, mas é tão bom contracenar. A gente, um dá espaço para o outro, a gente constrói junto, a gente não interfere, a gente dá. É uma descoberta maravilhosa. E o Tadeu só é a confirmação de que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então o preparo é longo, cara. E tem isso também. Desculpa, eu volto sempre atrás nessa questão de você construir. Eu também cheguei aqui porque eu fiz outros trabalhos bacanas. Eu cheguei porque o Tadeu me viu, porque a Vera me viu, porque um monte de gente me viu. E a gente chega e consegue ganhar esse presente, essa possibilidade, essa oportunidade. Quanto tempo tu leva para decorar um texto com bastante conteúdo, como tu... Eu não tenho dificuldade de decorar, mas a questão não é só decorar, é você transformar isso numa coisa interior. Sair natural. Sair natural, porque cada frase, cada vírgula, cada palavra, ela pode ser dita de muitas formas. E você necessita do outro, do contraponto do outro, para entender melhor
o que você está dizendo, para se emocionar no lugar certo, para você procurar piada no lugar certo. Então é uma comunhão, não é um monólogo que você decora tudo exaustivamente e faz sozinho. Não, você precisa da parceria e não se constrói de uma outra forma. Então, o pior não é a decoreba. As pessoas ficam impressionadas porque realmente é 1h30 falando. É bastante texto, né? É bastante texto. Mas que depois de um certo tempo ele fica tão natural que você passa. Às vezes a gente faz uma cidade, só 5, 6 dias faz outra. Às vezes a gente faz geralmente 3 semanas por mês e passa uma semana em casa. Tá. Então são quase 10 dias. 10 dias, o texto está lá, cara. Você começa a falar tudo de novo. Não vira uma coisa interna, tranquila. E esse prazer de rodar o Brasil inteiro, que nem tu já rodou ao longo da tua carreira tantas vezes, mas da primeira vez que tu roda o Brasil inteiro, lá em 1989, e agora também tá rodando de novo, me dá uma especificação como que anda as salas brasileiras. O que mudou, o que precisa de ter um investimento um pouco maior, porque a gente tem público, é fato que a gente tem muita gente que gostaria de ir ao teatro, também não tem condições, mas eu vejo que existem várias concessões e aberturas para que várias pessoas possam ir aos espetáculos e que tenham acesso a isso. Como é que tu vê essa pluralidade de salas e de público no nosso país todo? Olha, realmente, a última vez que eu viajei tanto assim foi há 12, 13 anos atrás, foi com a Cristiane Torlone. E tive milhões de surpresas, porque a gente faz uma reviravolta nos nossos conceitos também como artista, porque eu não conhecia algumas das cidades, eu não conhecia, muitos dos teatros eu não conhecia. Isso que você fala é importante. A gente tem a percepção da realidade artística e cultural do nosso país. Por exemplo, eu fui numa cidade chamada Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Rio Grande do Sul. Né? Nunca pensei que eu fosse Jaguarão. Tu foi a Jaguarão, Leonardo! Onde é Jaguarão? Leonardo, eu pesquisei no Google antes de ir. Falei, olha, Jaguarão, tem essa ponte maravilhosa, você está no Uruguai. Aí já penso que eu vou comprar alguma coisa lá no free shop. Claro. Tal, mas o teatro é uma beleza. O teatro é lindo. O teatro ficou abarrotado de gente. Eu falei, como tem que público em Jaguarão? Foi a Jaguarão, não acredito. Mas foi então, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Santa Maria, Santa Cruz do Sul. Então você vai conhecendo cidades e pessoas e públicos diferentes e teatros diferentes. O que eu posso dizer é que nós temos muitos teatros bonitos, lindos, né? Às vezes você não consegue entender como é que pode ter um teatro assim. Em Santa Maria tem um teatro de 1896. Meu Deus do céu, Pedro II é em Ribeirão Preto. São teatros lindos, deslumbrantes. Agora, se eu te disser que precisamos ainda de investimentos, se eu te disser que esses teatros, muitos deles não estão bem equipados, não estão bem conservados, a estrutura física, né, ela é linda, mas precisa de um cuidado. E a gente percebe que às vezes a cidade sabe disso, mas não tem verba para investir, mas quer receber os artistas, prestigia os artistas. Então é uma experiência de vida. É uma experiência como ator é lindo, porque você consegue entender a realidade cultural do país que está espelhada nesses edifícios teatrais, nessas ferramentas culturais que cada cidade tem. Então é uma aula. Eu estou assim encantado. E é diferente, porque as trajetórias são diferentes. O que eu fiz com o Raul lá em 89, com a Cristiane agora 15 anos atrás, foi completamente diferente do que eu estou fazendo agora com a Vera. Porque a gente iniciou do Rio Grande do Sul, lá de baixo, e fomos fazendo pequenas cidades, não só as capitais. Sim. E essas pequenas cidades eu quase não fiz ainda, do Sul, né, vamos dizer assim. Então, daqui até chegar aqui em Curitiba, eu tive muitas surpresas lindas, belíssimas. E eu estou radiante. Mas precisamos continuar investindo em cultura. A realidade é essa. No Rio de Janeiro, assim, os teatros do Rio de Janeiro, muitos do município e do estado, eles estão caindo aos pedaços, eles precisando de ajuda. São Paulo é um pouco mais forte nesse sentido, mas a dificuldade do artista é a mesma dificuldade do gestor cultural do município em conseguir verba para apoiar a cultura. Então é um ciclo vicioso que talvez não se resolva tão cedo, mas que a gente tem que continuar batalhando, né? Jaguarão eu acho que é um exemplo que serve
como espelho pro Brasil inteiro. Eu lembro que o Breda me disse que em 86 ele foi com Bailei na Curva, em Jaguarão, quase que uma trupe mambembe. Eles foram de ônibus, eles chegaram lá e o teatro que tu foi, ele ainda não era um teatro, né, consolidado, e fizeram um espetáculo. E ao longo desse tempo, né, é bom saber que tem uma sala bacana, interessante para receber artistas do Brasil inteiro. Bom, mas a gente estava conversando ontem, né, a gente só pincelou a similaridade entre várias categorias de trabalho, como atores, músicos, esportistas. Esses espaços, esses gaps que existem entre um trabalho e outro, que tu até mencionou antes, ficar às vezes 6 meses sem fazer um trabalho, como é que se controla isso, Leonardo? Hoje em dia tu tem o Solar e aí tu tem uma válvula de escape onde tu pode te nutrir de cultura, mas o que tu pode falar para tantos atores que a gente hoje em dia vê aí com a possibilidade de entrar na internet e ver novelas dos anos 80, 70, 90, e tem muita gente que ainda está aqui com a gente, mas que está sem trabalho. Como é que tu pode falar pra gente a maneira de lidar com esses espaços entre um trabalho e outro, e às vezes não ter tanta aceitação de quem procura, mas ter aceitação de um público que cobra a presença dos atores na televisão ou no cinema e até no teatro? Olha, às vezes é um pouco triste. Eu posso dizer que muitas das pessoas que começaram comigo, mas muitas, estão fazendo outras coisas. Desistiram, viajaram para fora do Brasil, ou estão empregadas em empregos que a gente disse diz normais, vamos dizer assim. Né? Você deu um exemplo do Breda, que é um amigo queridíssimo, acabamos de fazer uma novela juntos, fizemos uma peça do Flávio Marinho uns 4 anos atrás. O Breda achou uma solução, o Breda é astrólogo, né? Então ele, durante a pandemia principalmente, ele entendeu que precisava de uma válvula aí de escape para conseguir se remunerar. Isso é um exemplo. E é um homem talentosíssimo, um homem das artes, é um representante da cultura do sul do país, como poucos, um porta-voz disso. Eu tenho muita consideração pelo talento dele. As pessoas têm que, primeiro, fazer análise, né? Não tem jeito, você tem que curar da sua cabeça, da sua ansiedade. Eu falei anteriormente que eu fiz análise antes, eu me formei como psicólogo, então eu entendo que essa expectativa, essa ansiedade, às vezes te consome. E a maioria das pessoas desiste por causa disso, porque é muito forte. A frustração é violentíssima, ela acaba com a vontade das pessoas de construir alguma coisa relacionada à arte. E a arte é muito mal remunerada. Então nós temos muitas pessoas que chegam aos 60, 70 anos, não têm segurança nenhuma na vida. Mas isso faz parte. E eu também posso dizer que também outras tantas profissões têm esse mesmo problema. Eu acho que você tem que se preparar o máximo que você puder e tem que procurar atividades paralelas, como eu procurei. Eu construí um teatro, você pode se transformar num diretor, você pode ser professor de teatro, você pode ter uma série de atividades paralelas para te complementarem. Isso é a única saída que eu vejo, eu não vejo como resolver isso. E às vezes a gente acha que os grandes atores que já estão com a carreira, não com a carreira resolvida, mas que já são reconhecidos e considerados, como eu te falei também, às vezes as pessoas não trabalham mais, cara, passam muitos anos trabalhando e vivem daquela imagem que elas tiveram, porque fizeram muito tempo a Rede Globo, porque fizeram muito cinema do Brasil, quando o cinema está em voga. Então eu acho que as pessoas têm que apostar em alguma coisa paralela dentro da sua profissão. É isso que eu consegui, é isso que eu entendo, vamos dizer assim. Eu não entendo de outra forma. E hoje em dia, principalmente, que o mercado se abriu, eu fiz uma das primeiras séries do streaming brasileiro, Pré-Amar. Perfeito. Tem uns 10 anos, que foi uma explosão, assim. Viajamos aí pelo Brasil todo, pela América do Sul, fui para Miami. A série se apresentou em 26 países diferentes. E isso mudou o mercado, o streaming mudou o mercado. Agora nós somos vistos no mundo inteiro. Grandes atores, até americanos, que há décadas atrás achavam um absurdo fazer televisão, fazer série. Al Pacino, Robert De Niro, estão todos fazendo série. Todo mundo fazendo série. Todo mundo fazendo série, porque virou o mercado agora é esse. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que falar línguas. Você tem que se dedicar desde cedo a falar seu inglês, seu espanhol, porque agora você é um cidadão do mundo. Como eu te falei o exemplo lá do Pré-Amar, eu fiz Pré-Amar, que circulou na América Latina toda, e o diretor argentino Santiago Mitre,
viu a série e estava escrevendo um roteiro, A Cordilheira, escrevendo um roteiro, e olhou, ele me contou depois, ele olhou para a série, olha esse cara, gostei desse cara. Se esse filme se realizar, eu vou convidar ele para ser o presidente do Brasil no filme. Porque era uma assembleia, uma cúmbre de presidentes da Latinoamérica, e o Ricardo Darín era o da Argentina, eu do Brasil, e outros tantos de todos os países, cada ator de cada país. E foi incrível, porque o telefone tocou. Ele não tocou do nada, ele tocou porque eu construí, né, esse acesso. E fui fazer um filme do exterior, e foi uma experiência. Christian Slater veio dos Estados Unidos para fazer também um consultor americano. Então você percebe, primeiro, que a vida do ator é muito parecida, que os anseios, desejos e dificuldades, eu convivi com esses caras e é a mesma coisa no mundo inteiro. É claro que tem cada um está num patamar, né, de reconhecimento mundial, de dinheiro, mas é muito parecido. Então a gente tem que se preparar porque o mercado agora se abriu. Então o ator hoje em dia é completamente diferente do ator da minha época, quando eu iniciei. Não existia esse mercado. As pessoas não se preparavam, não passava pela cabeça de ninguém que fosse ter essa junção de esforços para construir uma identidade nacional que pudesse ser vista em séries pelo mundo afora. Não existia. Eram exemplos, eram filmes brasileiros, um ou outro, né? Dona Flor, que fazia sucesso, Eu Te Amo, que fazia um sucesso e tal. Mas nada, esquece. O Brasil é muito grande, a fronteira para cá é distante, a Europa é para lá, os Estados Unidos é para cima. Não tem essa coisa que a Europa tem. Os atores na Europa falam todas as línguas possíveis. Francês, inglês, espanhol. Às vezes você vê um cara, não é possível que esse cara fale 4 línguas perfeitamente. Sim. Aí você vê o mesmo ator, você não sabe de onde ele é. Às vezes ele é da Suécia, está fazendo um filme na Espanha, falando espanhol. Total. Como assim? Total. Então isso é cultura, e a gente não foi preparado. Eu infelizmente não fui preparado, mantenho minhas aulas até hoje de inglês e de espanhol, mas não é mais a mesma coisa. Então eu sempre falo com algum colega novo que faça algum trabalho, cara, se dedica a falar línguas. Não, e vamos esmiuçar um pouquinho esses 2 trabalhos que eu acho que é bem importante. Preamar pela HBO, tu fez o Velasco. Cara, contracenou com Roberto Bonfim. Eu acho que ele é também um dos grandes atores brasileiros, Eliana Pittman. Me conta um pouco como é que esse projeto chega até as tuas mãos e fala pra gente, um ator ele precisa de quanto tempo para aceitar um trabalho? Um dia? Uma semana? O que depende? Tipo, alguém quer me contratar para fazer um show. Eu já digo hoje, eu vou, eu não vou, eu quero, eu não quero. Como é que é esse bastidor de vocês, especialmente com o Preamar? Olha, o Estevão Ciavata, que é da Pindorama Filmes, ele é casado com a Regina Casé, eles têm uma empresa de cinema muito forte no Rio de Janeiro e no Brasil. Estavam procurando um protagonista para essa série. Aí uma produtora de elenco conhecida sugeriu o meu nome. Eles queriam me conhecer, eu tinha também uma fita com meus trabalhos anteriores. Foi logo após que eu fiz o trabalho com a Cristiane Torlone, foram me ver no teatro e, obviamente, quiseram que eu tivesse uma conversa com o Estevão, quiseram que eu me vestisse do personagem, fazer uma cena ou outra, para ver se combina, porque, às vezes, o que a gente percebe muito é que, depois de um determinado nível, não tem mais a ver só com talento. Você é talentoso, tem muita gente talentosa, mas tem a ver com a sua imagem, o que você passa. Aquela imagem constrói aquele personagem, aquela imagem tem a ver com aquele cenário, com aquele filme, com aquela família. Você combina com a mulher que eles querem, os seus filhos têm que parecer um pouco com você. É uma conjunção de fatores, não é só mais você, não é apenas você ser um bom ator, porque temos muitos verdadeiramente maravilhosos. Então eu tive que fazer essa trajetória. Quer dizer, já me queriam, tinham simpatia pelo meu trabalho, já tinham visto os trabalhos meus no teatro, em outros filmes, mas eles queriam alguma coisa mais palpável. Eles queriam me ouvir falando o texto, eles queriam me ver vestido, eles queriam estudar todas as possibilidades de eu fazer aquilo, porque era muito difícil. Eu fiz... eram 13 episódios, mas eu filmei 110 dias. Caramba! 8 meses 8 meses. No Rio de Janeiro, nas praias, e era muita locação, era muito calor, era tudo um pouco mais complexo, não era estúdio, era tudo ao ar livre, para mostrar o Rio daquele jeito lindo que ele é. Então você também tem que saber como é que essa pessoa é trabalhando.
A gente às vezes não entende que as pessoas procuram saber como é que ele é trabalhando. Ele já criou problema? Ele já deu trabalho numa outra produção? É um extracampo, né? Ele já largou uma tradução no meio? Todas essas perguntas são feitas para chegar em um momento que o cara efetivamente fala, ok, vamos fazer com ele. E eu tenho certeza que isso foi feito comigo, eu percebi claramente, mas é um trajeto, é a forma de se conseguir um trabalho é essa, não tem outra forma. Às vezes você é tão bom quanto o outro, mas o outro tem um cabelo preto, e é um detalhe às vezes. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, você tem que aprender a segurar a sua ansiedade, tem que aprender a jogar para o mundo e ver o que o mundo te traz de volta, porque não está nas suas mãos, cara. As coisas, às vezes, a única coisa que está na minha mão é o meu teatro, é a minha família, que eu posso oferecer o que eu tenho de melhor para eles, mas o resto não está nas nossas mãos. Esse próprio trabalho com a Vera agora, bom, eu cheguei, fizemos uma leitura, é óbvio, porque a gente podia não se dar bem em cena, você entende? Claro. E acontece, às vezes, você vai no teatro, não está batendo esse casal, não está. Então você tem que ter um reconhecimento, e a gente teve 2, 3 leituras, e entendemos que a gente podia trabalhar junto. Isso aconteceu com o Pré-Amar. Perfeito, perfeito. Bom, mas tu falar que às vezes chega num determinado trabalho e algum ator dá problema. Teve algum trabalho teu, obviamente deve ter tido. Obviamente tu não vai falar quem é a pessoa, exatamente, óbvio, é lógico. Mas teve um trabalho assim que foi bem difícil assim para todos, pro andamento. Com certeza. Tiveram muitos trabalhos assim, porque o posicionamento de alguns artistas é completamente diferente. São pessoas completamente diferentes uma das outras, umas mais velhas, outras mais jovens. Uhum. Geralmente os mais velhos são mais disciplinados, entendem mais do mecanismo, têm mais experiência, têm mais paciência. Uhum. Porque hoje em dia também é importante você ter paciência, né? Porque o trabalho de televisão e cinema, principalmente, você espera muito. E às vezes as pessoas não têm essa paciência ou essa dedicação, essa compreensão de que o trabalho é dessa forma. Então muitos atores chegam no estúdio já querendo sair embora, mas você acabou de chegar, você já quer, que horas eu vou embora? Você tem um dia inteiro para trabalhar aqui. E fora outros posicionamentos de vida, a disciplina do horário, cansaço, falta de memorização do texto, porque existem mecanismos agora de trabalhar tanto muito mais no cinema e na televisão, em que as preparadoras de elenco, as pessoas às vezes trabalham com preparadores de elenco em paralelo do que a preparação propriamente dita do cinema ou da televisão. Eles querem ter o frescor do texto, eles querem chegar no dia da gravação e decorar ali na hora. Isso cria um problema, porque às vezes os textos são muito complexos, ou são grandes, ou então você não tem a mesma approach. Desculpa te interromper, mas tu não recebe nada um dia antes? Não, todo mundo recebe muitos dias antes. Não é isso. Ah, tá. O que eu quero dizer é que apesar de você receber muitos dias antes, eu, por exemplo, me preparo. Eu quero receber tudo o mais rápido possível, quero ler tudo, quero decorar o mais rápido possível. Uhum. Porque no meu processo, que a gente até fala na peça, né? O meu processo, eu preciso entender o texto, eu preciso ter ele muito presente na minha cabeça para poder trabalhar a nuance. Tem gente que não, tem gente que prefere pegar o texto e ter um impacto com ele ali e ir para gravar. Uhum. Às vezes não bola, às vezes a pessoa te deixa a desejar, ou então não te dá deixa no momento certo, ou então não trabalha nos detalhes que você precisa trabalhar. Então eu tenho essa dificuldade de me relacionar com esse tipo de parceiro, né? Que não entende a espera, que não entende, ou que não está ali, que está ali para uma outra coisa. Às vezes as pessoas estão ali porque querem ser atores reconhecidos, não têm bagagem, não fizeram teatro. São diferentes anseios, né? E essa coisa da espera, eu lembro muito tinha um programa do Actors Studio, programa americano, que os grandes estrelas iam na escola para responder as perguntas dos estudantes novos, né? Uhum. E um dos estudantes perguntou assim, mas como é que o senhor, Robert De Niro, o senhor não tem vergonha de ganhar tanto dinheiro, 20 milhões de dólares para fazer um filme? Aí ele respondeu para ele assim, escuta, eu faço o meu trabalho de graça,
Eu adoro o que eu faço. Eu ganho 20 milhões de dólares para esperar. Porque lá tem aqueles trailers todos, né? Cada ator tem um trailer, aquela filha de trailer na rua, cada um entra no seu trailer e espera horas. Então ele não ganha para trabalhar, porque às vezes você espera horas, vai lá e faz uma cena de 3 minutos e ponto, o dia inteiro. Então aconteceu comigo já. Você passa 9, 10 horas esperando para fazer uma cena, aí está terminando o dia de trabalho, faltam 5 minutos, vamos rápido, rápido. Aquela cena que você quer ter tempo, né? Você tem que fazer rápido, que vai acabar a diária, vai acabar. 3 minutinhos para fazer a cena e acabou. Corta, foi. Até amanhã. Tá, e La Cordilheira, como é que foi o convívio com o Darín? É um gentleman. É uma pessoa maravilhosa, carismático, gentil, generoso, atencioso. Porque você imagina, você chegar perto de um cara desse que você admira há anos, ele faz parte da história da Latinoamérica, ele faz parte da história do cinema mundial. Sem dúvida. Grandes das melhores coisas que a gente já viu na vida, o Darín estava presente, né? E foi interessante porque em função do Pré-Amar, o diretor viu o Pré-Amar e falou, pô, quero fazer com esse cara. O telefone tocou, eu fui para a Argentina para conhecê-los e tomei um susto assim, agradabilíssimo, porque um acesso total, pleno, sem nenhum problema. Podia ser diferente, óbvio, a gente sabe que é diferente algumas vezes, mas eu não tive nenhuma dificuldade de trabalhar com ele. Uma admiração, a única coisa é a admiração, porque você fica ali vendo o que o cara está fazendo, né? Você fica prestando atenção em tudo que ele faz. E é uma coisa bacana, porque quando o Darín vai fazer as cenas dele, tem toda a entourage, né? Tem os diretores, os técnicos, os outros atores. Aí, de repente, tem uma coisa assim, agora vamos fazer o lado do Darín. Porque tem os lados, né? Quando você filma o lado de cada um. Você filma uma geral, mas tem o lado do ator, que é brasileiro, o outro que é peruano, o outro. E tem o lado do Darín. Vamos fazer o lado do Darín. Aí para o estúdio inteiro, os atores todos. Todo mundo desce para ver o lado do Darín, ver o que ele faz. Fica atrás das câmeras, olhando aquele monte, 30 pessoas olhando o cara atuando. E ele lá, com a tranquilidade, gentil. E conversa desde de futebol, com filosofia alemã, música brasileira. Conversa de tudo. Eu tenho um livro do Solar de Botafogo, vou te presentear um dia, eu não trouxe para cá, contando um pouco da história. Eu levei lá para a Argentina, dei para ele folheava e conversava, e falava da excursão da peça que ele está fazendo até hoje, cenas de um casamento que ele fez na Espanha, até hoje está fazendo. Então só tenho boas referências e foi um encantamento, foi uma experiência incrível. Que espetáculo. E aí o filme teve o seu espaço, viajou também pelo mundo, estreou no Festival de Cannes em 2017 e foi uma ótima receptividade. É um filme denso, né, complexo, mas que fala muito do poder e dos relacionamentos políticos que a gente está acostumado a ver, às vezes não nas entranhas, mas a gente sabe o que acontece, né? Tu fez um outro filme também com um teor político, que foi O Paciente, né? Esse filme foi inspirado, né, nos últimos dias, né, do Tancredo Neves, e o teu laboratório para fazer esse personagem. Olha, primeiro a gente tem não sei se você... O doutor, né? Teve a oportunidade de ver. Assistir. A gente tem muitas referências acerca daquele caso, né? Tem livros, tem pesquisas, e é uma coisa dramática, porque o Tancredo, ele poderia estar vivo, quer dizer, ele foi, eu não digo que ele foi deixaram ele morrer, mas a forma que foi conduzido aquele problema, primeiro a espera que ele teve, né, para fazer efetivamente a cirurgia. A gente pode até dizer que ele preferiu esperar para ser eleito, para se operar depois, podemos dizer isso. Porque aquele mecanismo, naquele momento da política brasileira, de eleger um presidente de novo, novamente, né? Mas os erros médicos e a briga de egos entre os médicos que o atenderam, eu acho que deixaram o cara, não deixaram morrer, mas não fizeram ou disputaram tanto pelo privilégio de operar um presidente que acabaram deixando ele fazer a passagem dele. Eu acho que fala da história do Brasil também.
a gente se preparou bastante, a gente pesquisou muito, a gente teve, sim, muitas leituras. O Otton Bastos é um monstro, né? É um ator, assim, já trabalhei com ele algumas vezes, e ele é uma escola. A forma como ele aborda o texto, a forma, tudo que ele passa para você, a intensidade, a fortaleza. Tá fazendo um espetáculo agora que vocês têm que ver. Tá em São Paulo, né? Em São Paulo. É. Por 91 anos, cara. Eu fui ver, você sai do teatro chorando, porque é a vida dele também. Então foi muito um preparo histórico. E a gente tinha fotografia dos personagens, era interessante. Alguns poucos estão vivos, né? Os médicos. Eu fazia o diretor do Hospital de Base de Brasília, que recebia ele na primeira crise e tal. E a gente se vestia, se entendia, via as filmagens das pessoas se movimentando e tentava ter alguma similaridade com aquilo. Então foi muito rico, muito rico. Quanto tempo tu leva para desconstruir um personagem depois que finaliza completamente o teu trabalho? Olha, eu acho que a maioria dos personagens eles se constroem também com as coisas que a gente é. Eu digo na peça uma coisa, não sei se vocês perceberem, eu faço um determinado momento, falo para a Vera, você acha que durante 5 anos nós não nos misturamos com eles? Até os roteiristas misturaram, começaram a incorporar nossas peculiaridades, nossos gestos. Então nós também somos chamados para o trabalho porque os diretores, os produtores, nos veem o ator com uma similaridade, aparece fisicamente, eu tenho um tom de voz parecido, então a gente já traz para o personagem coisas nossas. Quando você se enfronha dentro de uma pessoa, você também começa a ver o que essa pessoa tem de bom, o que tem de ruim. E a gente tem muitos casos de atores que, durante as filmagens e até depois, se transformaram em monstros, né? Doidos, fizeram barbaridades, ou ficaram desagradáveis, ou se isolaram. Então, eu acho que eu não tenho este problema de sair do personagem. Mas eu sinto que, após um trabalho árduo, longo, muitas coisas permanecem, né? Do caráter, os questionamentos de vida, o que esse personagem te abriu a cabeça. Vou te dar um exemplo aqui que eu acho emocionante, mas é um exemplo simples. Eu fiz um trabalho numa novela chamada Terra Prometida, que eu fazia o Tibar, que era um general do exército, e falava de Jericó, falava da Bíblia, algumas coisas. E quando terminou a novela, a minha filha, a Valentina, minha primeira filha, ela estava prestes a fazer a primeira comunhão. Uhum. Então eu fui lá na cerimônia e de repente a minha filha na igreja começou a perguntar para mim coisas e eu tinha as respostas. E a melhor coisa do mundo é você ter respostas para os seus filhos, né? Mas eu só tinha as respostas porque eu estudei aquele papel. O personagem te entregou, né? Naquele momento, aquela história, profundamente. Então eu dou sempre esse exemplo porque é tão bonito você carregar, você se enriquecer com o trabalho que você realizou. Então comigo acontece muito isso. Eu saio mais preenchido, eu chego levando o Leonardo e saio trazendo o personagem, entendeu? Isso é bom, muito bacana. Foi interessantíssimo. Queria falar também sobre o candidato honesto. Tá aí. Cara, e como é que é trabalhar com o Hassum, assim? Como é que é conviver com ele? Tem bastante curiosidade de também tê-lo, assim, como tu está aqui na frente. Pela tua risada, já não sei nem responder, né? O Hassum é uma obra rara, cara. É um gênio da espécie, porque esse segmento, esse tipo de trabalho que ele faz, ninguém faz igual. Você pode dizer que sempre dizem, né, que um grande humorista pode fazer qualquer papel, que um grande ator às vezes não é um bom humorista, e acontece de verdade. Eu acho que ele é brilhante, eu acho que ele é incrível, ele constrói as coisas de uma forma completamente diferente. Às vezes eu olho para o Hassum e olhava assim, de onde ele traz isso? Como é que é possível um ser humano ser tão ágil, ter um raciocínio tão rápido, te dar tantas possibilidades de trabalho?
E geralmente acontece o seguinte, o texto ele constrói junto, né? Tem o Paulo Cursino, que é um grande autor, é um dos maiores agora, talvez o que tenha mais público nos filmes brasileiros, são roteiros do Paulo Cursino. Ele já tem um entendimento, um já sabe o que o outro gosta, mas quando chega o texto, você vai filmar, tem sempre a sequência do diretor e a sequência do Hassum. São diferentes. Entendi. O diretor quer que ele faça aquilo que está no texto, né? Dando algumas variáveis. Mas aí, então agora vamos fazer a tomada do Hassum. Porque ele traz coisas, ele fala de onde ele traz. Não está no texto. Ele já construiu na cabeça dele um caminho que você fica abismado. E às vezes é difícil, porque você... O que ele vai falar? Ele vai dar deixa, ele vai levar para onde essa cena? E foi incrível. E foi incrível por duas questões também. Eu fiz Até que a Sorte Nos Separe 3, e depois fiz O Candidato Honesto. E um belo dia, depois de algum tempo que eu fiz esses dois filmes, o Paulo Cursino me ligou, o roteirista: quero falar com você, Léo, você está em casa? Senta aí que eu quero conversar com você. Eu falei: opa, maravilha, se o roteirista te telefona é porque vai ser um outro papel. Oi, Paulo, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Legal? Escuta, eu estou querendo convidar sua filha para fazer um filme. A tua filha? É, a minha filha. Aí eu falei, com o primeiro momento você pensa, eu achei que ele fosse me convidar para fazer um filme. Não, mas quando convidar minha filha? Porque minha filha, que agora está com 12, desde os 8 anos de idade, papai, me apresenta um diretor, um roteirista, que eu quero fazer um filme. Entendi. Aí nós começamos a fazer uns TikToks e botar na rede. Paulo Cursino viu, já conhecia ela, mas viu ela fazendo. Eu vi vocês fazendo uma cena aí no Instagram, eu queria ver se ela pode fazer. Eu falei, claro que pode. Cara, fez um filme, ela faz a filha do Leandro Hassum no O Meu Cunhado é um Vampiro. Depois vocês veem. Claro, já assisti. Minha filha. Assiste, é tua filha. Minha filha jovem, novinha, pequenininha, é a minha filha. Pô, esse filme é engraçado. E tem um suspense no meio ali. Tu pensa que, cara, é Hitchcock aqui. Tem um lance ali. É? Tem. E é aquela que espeta do dedinho Assistimos, dela. sim. Então é uma história muito bonita com o meu contato com o Hassum. E não só porque foi engraçado, não só porque é tranquilíssimo trabalhar com ele, que é divertidíssimo, mas também tem essa outra questão que a minha filha, o primeiro trabalho de cinema dela, com 9 anos de idade, foi com o Hassum. Agora está com 12 anos a Maria Flor e já canta, sapateia, quer ser atriz, faz todas as escolas possíveis. Que lindo. Então é uma trajetória recompensadora. Pô, que legal. Como é que estamos aí de tempo, meu amor? Então, estamos com 47, mas tem... Estamos bem, ainda temos aí uns 20 minutos pela frente. Bom, bora dar sequência. Eu posso dar no toalete um segundo? Claro, enquanto vai no toalete aqui eu vou dar o serviço aqui dos patrocinadores. Full Jazz by Slaviero, atmosfera inspirada no jazz. Fica numa localização totalmente privilegiada na cidade, na rua Silveira Peixoto, 1297, no Batel, em Curitiba. As reservas são feitas pelo slavierohotels.com.br. Sabe o que é o legal? Quando você entra no Slaviero Full Jazz By, o que acontece? Por todas as paredes, imagens dos grandes nomes do jazz. Miles Davis, Dizzy Gillespie, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Art Pepper, Thelonious Monk, muita gente do jazz. É um hotel totalmente inspirado na atmosfera de New Orleans, na atmosfera do jazz. Bom, os shows são de quinta a sábado no restaurante New Orleans. Faça suas reservas e para se hospedar no hotel, como eu já falei, slavierohotels.com.br. Olha só que interessante, as diárias incluem café da manhã, as opções de apartamento podem ser conjugadas também, suítes amplas com até 60 metros quadrados, estacionamento privado, serviço de quarto 24 horas, academia, espaço para eventos com até 100 pessoas a capacidade e a hospedagem para Fat Friendly. O Full Jazz by Slaviero Hotels é nosso parceiro e é nosso apoiador aqui no canal. A gente está recebendo hoje o Leonardo Franco, esse super ator com mais de 40 anos de carreira, são 20 novelas, 16 filmes,
26 peças. E se vocês perderam algum episódio do podcast Deu Jazz, vai no YouTube. Vem aqui, você já tá no YouTube ou de repente está no Instagram, no TikTok. É Deu Jazz Podcast. Deu Jazz Podcast. É muito fácil. Já passou aqui Pedro Mariano, Toninho Horta, Ana Seton, Pedro Luiz, Marcelo Mariano, Leonardo Meneghetti, Marcos Suzano, tanta gente boa, Ana Zimmermann, Paulo Miranda, Melissa Munhoz, Lucas Rocha. A gente também tem uma aba interessante que é o Deu Jazz Visita. A gente vai em alguns lugares para pegar o que o artista está fazendo. Por exemplo, tem o Deu Jazz Visita do Azimuth. O Azimuth, essa banda lendária de jazz brasileiro que viaja o mundo inteiro. Nós fomos visitar o show do Azimuth lá em Riga, na Letônia. Em Riga, na Letônia. O outro episódio interessantíssimo do Deu Jazz Visita é os últimos passos do campeão Ayrton Senna. Fomos a Imola, fomos a Castel San Pietro Terni, fomos no último hotel que o Ayrton Senna se hospedou, no restaurante que ele gostava, fomos no circuito de Imola, passamos pela Tamborella. Então é interessantíssimo esse episódio também, tá bom? O Leonardo foi dar uma chegadinha no banheiro e já tá chegando aqui. Enquanto isso eu vou falando para vocês novamente sobre o Full Jazz by Slaver Hotéis, atmosfera inspirada no jazz, na Silveira Peixoto 1297 no Batel, em Curitiba, slaverhotéis.com.br. Para vocês que estão chegando agora, acessem o podcast Deu Jazz no Instagram, no TikTok e no YouTube. Todos esses programas que eu mencionei aqui estão lá e tantos outros, né? A gente também está, obviamente, procurando novos parceiros e quem quiser ser parceiro do podcast Deu Jazz, vem até aqui, conversa com a gente, manda uma mensagem, pode ser no direct do Instagram ou também no e-mail deujazzpodcast@gmail.com, que a gente vai estar esperando vocês. Aí nessa parte aqui a gente corta. Não, nem precisa, o Leonardo já tá aqui. Nem precisa, o Leonardo já tá voltando aqui. A gente vai falar sobre as novelas agora. Leonardo Franco de volta aqui ao estúdio. Vamos falar de novela agora, Leonardo. Como o pessoal tem curiosidade para saber bastidor de novela, né? Como o pessoal gosta, vamos falar sobre algumas aqui. Mas queria primeiro ver um paralelo. Que Rei Sou Eu, uma novela que fez muito sucesso. O Salvador da Pátria também fez muito sucesso, mas para algumas pessoas o Que Rei Sou Eu virou mais do que o Salvador da Pátria. E havia uma grande promessa. Consegue te remeter aos estúdios da Globo lá naquela época, naqueles anos 80, 88, 89, e me contar um pouco sobre peculiaridades dessas duas obras? Bom, eu acho que, na verdade, Que Rei Sou Eu virou uma espécie de filme de ação, uma série de ação, uma série de alguma coisa que não tinha sido feita anteriormente, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu acho que isso marcou bastante. O Salvador da Pátria era uma história, não digo tradicional, era uma história muito interessante, muito bonita, mas eles tinham esse diferencial. Eu acho que era como se falasse de um filme de ação, falasse de um filme de uma novela mais tradicional. Então, eu acho que marcou bastante. O elenco era muito bom também, nas duas. Os elencos são muito bons, né? Naquela época eram muito bons. Eu te confesso que muitas coisas eu não me lembro mais, mas que fazem 35, 40 anos. E é interessante como, às vezes, as pequenas coisas dos bastidores, elas ficam, né? Elas permanecem, outras tantas não. Mas eu posso dizer que foram umas novelas de sucesso que as pessoas gostavam muito e que deixou saudade. E tem referência até hoje. Talvez nem tanta. Por exemplo, Torre de Babel, eu fiz Torre de Babel, as pessoas ainda lembram de Torre de Babel. Essas outras eu não tenho tanta referência. Mas é bonito saber que, de alguma forma, aquilo ficou marcado, construiu uma identidade e foi importante ter feito. Eu acho que ótimo, assim. Quanto tempo tu ficou trabalhando na Rede Globo entre o primeiro trabalho e o último, assim? Olha, eu trabalhei... Teve uma linha? Praticamente, posso considerar uns 8, 10 anos, assim. E a partir de um determinado momento pararam de fazer contratos longos, né? E agora então, praticamente só as grandes estrelas, e mesmo assim
algumas não estão mais contratadas ou optaram por não estar mais contratadas por causa disso que a gente falou anteriormente. As possibilidades de fazer séries em plataformas diferentes é tão grande, às vezes tão recompensadora, às vezes te dá um retorno que você não tem numa novela, que é viajar pelo mundo. As novelas viajam pelo mundo, mas elas não têm mais a mesma visibilidade que uma série de sucesso na Netflix tenha, né? Então, os atores estão tendo essa capacidade de enxergar. E o monopólio sempre é ruim. Qualquer monopólio em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer área, é um problema. Quando eu comecei, o máximo que um ator podia pensar em fazer era ser um protagonista ou ter um grande papel numa novela da Rede Globo. Agora não, agora você pode ser um grande ator em qualquer lugar do mundo e os papéis são bons, são visíveis, eles constroem uma trajetória, você pode ser chamado para todas as emissoras possíveis. Isso é importante também. A exposição, ela te ajudava a conseguir outros trabalhos, especialmente no teatro, porque no final dos anos 80, início dos anos 90, o cinema brasileiro ele estava num momento bem complicado, não haviam grandes produções, mas ao mesmo tempo tinha tempo para fazer esse teatro? O tempo a gente sempre tem, né? Eu nunca tive problema em arrumar tempo. Eu acho que às vezes você tem que optar. A gente agora com essa peça com a Vera, eu estou optando por fazer essa turnê, porque a gente vai fazer um ano já no final de dezembro. Teu ano está envolvido todo para isso. Eu não teria espaço na agenda, porque você não tem... Fisicamente você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E agora eu fui até chamado, uma coisa interessante, eu fui chamado para ser a voz de Deus numa série. Então, a voz de Deus, você pode gravar aqui, estamos aqui, eu posso gravar. Como eu gravei, em 3 dias eu gravei 20 episódios. Porque Deus nessa série trabalha muito, ele fala muito Deus. Então eu falei horrores, horas. Mas pronto, gravei, está pronto. Os atores vão passar lá meses fazendo esses episódios, mas eu fiz em 3 dias. Então, isso também cria possibilidades diferentes. Mas agora o meu compromisso é com a peça e tudo que tiver que ser feito vai ter que ser feito nos dias que eu tenho livre. E às vezes surgem possibilidades assim de se fazer e são ótimas poder conciliar. Tá, e sobre o Casal Mais Sexy da América, quantas pessoas viajam e como é que vocês fazem ali com o cenário? Olha, são 11 pessoas ao todo na equipe. Às vezes, na maior parte das vezes viajam 9 ou 10, porque o diretor, o Tadeu Aguiar, ele está envolvido com outras produções. Também dirigir tem essa possibilidade, né? Você não tem que estar no palco todo dia. Então, ele é um grande diretor, está com uma visibilidade enorme aí no cenário de musicais. Então, está no Rio, em São Paulo, fazendo outras tantas direções. E viajamos 9 a 10 pessoas. O cenário viaja num caminhão, a gente tem um caminhão especialmente reservado para isso. Então é um jogo de quebra-cabeças, porque em cada cidade você tem que construir aquilo tudo de novo, depois tem que trancar no caminhãozinho, o caminhão viaja, vai para outro estado, te espera lá, você chega. E o trabalho dos rapazes é um trabalho, cara, a gente tem que bater palma, porque às vezes a gente não sabe o que aquilo, como é que se constrói aquilo. Quantas pessoas na equipe você precisa? E a nossa equipe é relativamente pequena, se você pensar que 9, 10 pessoas, um grande musical, às vezes tem 30, 40, 50 pessoas viajando, os grandes balés, tem, né, elencos gigantescos. O nosso elenco é pequeno, mas eles são sensacionais, porque a gente chega, às vezes você chega de manhã, 8 horas da manhã, a peça é às 8 da noite, e até o final da tarde está tudo construído, tudo erguido, passagem de som, passagem de luz. A gente faz um pequeno, não digo ensaio, mas uma pequena experimentação do espaço e tal. E é lindo, é lindo. Eu acho que é um trabalho que depende de tanta gente. E às vezes você olha para o palco e pensa que o trabalho é aquilo, mas o trabalho é uma participação de todos, né? E o pessoal, eles vêm no caminhão, os montadores? Não, geralmente é assim. A equipe viajam todos de avião e vão para a cidade. Tá. Tem 2 componentes da equipe que eles viajam antes. Eles, por exemplo, primeira cidade no Rio Grande do Sul. Tudo bem, aí o caminhão teve que sair do Rio para Rio Grande do Sul.
Mas a partir desse momento que ele chega no Rio Grande do Sul, terminamos em Novo Hamburgo, vamos para Bento Gonçalves. Então, desmonta em Novo Hamburgo, esse motorista viaja para Bento Gonçalves, deixa o caminhão lá e volta para o Rio de avião. Entendi. O elenco já veio para o Rio. Ok. Aí passamos 3, 4 dias no Rio de Janeiro. Aí depois voltamos todos para Bento Gonçalves, o caminhão já estava lá, já monta tudo. Aí no último dia o motorista com o acompanhante vai para outra cidade, nós voltamos para o Rio. Então vai assim, o caminhão vai sendo guardado em depósitos. Que logística, legal. E o resto do elenco, os montadores, o operador de som, de luz, o camareira, tudo o produtor, viajamos juntos semanalmente. Chegamos na segunda cedo e viajamos na quinta-feira logo cedo também. Ah, que legal. E pra gente finalizar então, Leonardo, nascimento do Solar de Botafogo, tu te lembra dos primeiros espetáculos, o que tu projetava? É muita grana que vai, mas assim, já tinha grana pra fazer ou tipo, tem um pouquinho aqui, eu vou começar e vamos... Como é que foi esse início? Olha, foi complexo. Sonho. Foi complexo porque eu comprei uma casa em 2001. Eu não queria ter um teatro num shopping. Porque o teatro no shopping, né, é importante, mas ele é apenas uma sala dentro de um espaço de comércio que abre, pessoas sentam na plateia e vê. Não, eu queria ter um espaço um teatro como se fosse um monumento. Quando você viaja para a França, para a Inglaterra, para Nova York, você chega perto do teatro, você olha para cima, é aquela construção linda, de época e maravilhosa. O próprio espaço é o evento. Uhum. Então eu queria que fosse assim. Então começamos a procurar casas do início do século passado e eu achei uma casa em Botafogo, de 1910. O prefeito do Rio de Janeiro, Ângelo Mendes de Moraes, em 1945, morava nessa casa. Olha. A deputada Lígia Lessa Bastos, depois a família dela comprou a casa. Então, é um passado memorável. Então, e a fachada é linda, a fachada é maravilhosa. Mas tivemos que derrubar toda a parte interna, mantivemos a fachada em pé e construímos um edifício teatral internamente. Isso demorou 5 anos entre a compra da casa e a inauguração. E é como uma obra em casa. Às vezes você vai fazer uma obra na área, no banheiro, você acha que vai gastar 2 meses, você gasta 5, 6, 7, o dinheiro é sempre 2 vezes mais. E aconteceu isso. Eu tinha um dinheiro guardado e, cara, na metade da obra não acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e eu parei a obra. Falei, o que eu vou fazer agora? Uhum. Mas eu já tinha divulgado que eu ia fazer um teatro. O Arthur Chechel obviamente, ele era chefe de edição do jornal o Globo na época, e eu mandei um projeto para ele durante a obra, uma planta de vivência ali, e ele publicou um belo dia, eu abro a porta de casa de manhã e recebo o jornal o Globo. Na capa do jornal o Globo está a foto da construção do Solar. Caraca. Vai ser inaugurado no dia tal, no mês tal. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca. Como é que agora eu vou dizer para o Chechel e para toda a classe teatral do Rio de Janeiro que eu não tenho mais dinheiro para continuar a obra? Ai, ai, ai. Foi um horror, uma sensação horrorosa, porque em determinado momento eu não tinha dinheiro para fazer isso no mercado. Aí parei. Aí um belo dia eu fui você já deve ter tido aqui, não sei, o evento Casa Cor de Arquitetura, sim, vocês conhecem, claro? Sim. Um desses dias de crise, parou a obra, eu fui no Casa Cor. Aí cheguei no Casa Cor, caramba, o que eles fazem com esse material todo? Quando acaba o Casa Cor, para onde eles mandam todas essas madeiras, esses móveis, né? Eu pedi uma reunião com a Patrícia Quentel, uma das organizadoras do Casa Cor, e fui lá, escuta, vocês não querem patrocinar o Solar de Botafogo? Não querem dar esse material? Pô, Leonardo, é o seguinte, quando a gente termina o Casa Cor, 30% fica em benefício do imóvel que te ofereceu o espaço. 20% vai para o arquiteto, que tem comissão e tudo. Não sei quantos por cento não sobra quase nada para a gente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar com os arquitetos para ver se eles querem fazer o Solar de Botafogo. Aí eu criei o Solar de Botafogo como um evento de arquitetura. Eu separei cada ambiente, as escadarias, o banheiro, o camarim, o teatro, o bar, e liguei para os arquitetos Chico Gouveia, Caco Borges, e falava, olha, vamos fazer um Casa Cor das artes cênicas? Na hora, um telefonema, os caras aceitavam, porque era diferente do Casa Cor normal, era um Casa Cor de um teatro.
E era incrível, porque aí tá bom, Chico Gouveia é um mestre, um cara. Eu ligava para o pessoal, olha, eu estou aqui tem um teatro, estou construindo, e o Chico Gouveia vai fazer a parte do Café do Solar. Aí o cara fala assim, o que ele precisa? Não, precisa de tantos metros quadrados de lajota preta, com mais nossas placas de não sei o quê. Para onde eu mando? Hã? Para onde eu mando? Então eu recebi um monte de material em função desses caras, porque esses caras eles gastam dinheiro, eles compram os produtos, os clientes desses caras compram os produtos dessas empresas, então elas querem ajudar. E para elas, às vezes, 50 metros quadrados de lajota preta não é nada, zero. Sim. Então eu tive essa artimanha, essa sacação, e construí o teatro, toda a parte de acabamentos, de elétrica, o ar-condicionado, consegui o ar-condicionado do teatro de graça, patrocínio, as cadeiras, 180, 200 cadeiras de graça. Que show! Então foi uma gincana também. E foi uma sacada de produtor, né? Você tem que buscar saídas para fazer esse negócio, que senão você não consegue ir para frente. E consegui. A revista Caras entrou como apoiadora, então eles tinham todo o acompanhamento da obra, os lançamentos, todos foram cobertos pela Caras, então tem páginas e páginas da revista, então todo mundo... muitos artigos. Todo mundo que deu material, todos os arquitetos e empreendedores, parceiros, ficaram satisfeitíssimos com a visibilidade, com o retorno. Então foi um case de sucesso, vamos dizer assim. O Solar demorou 5 anos entre a compra da casa e a inauguração, que eu acho que, não digo que poderia ser mais rápido, mas foi um tempo necessário. E tá aí lindo, tá vibrante, 18 anos de sucesso. E quero que permaneça bastante tempo aí. Me dá 5 espetáculos que não vão sair nunca da tua memória. Olha, um dos primeiros que eu posso dizer que me vem à cabeça imediatamente é o Romeu e Julieta, com direção do Gabriel Vilela, do Grupo Galpão de Minas Gerais. Eles faziam a história de Romeu e Julieta numa veraneio. Lembra da veraneio? Claro. Todos vestidos, trajados como se fossem pessoas de circo. Sensacional. Aquilo me emocionava profundamente. Outro espetáculo que eu vi em Paris dessa vez, foi do Peter Brook. Também coincidentemente, foi uma história de Romeu e Julieta no Teatro Buffon du Nord que eles tinham lá, e que é uma simplicidade. Você fazer teatro do mais alto gabarito com nada, com palco, figurinos e alguns objetos simbólicos, 2, 3 músicos na beira assim, sensacional. A história de Mozart, com o Edwin Luiz e Raul Cortez, no Rio de Janeiro também. Edwin Luiz, um grande querido amigo, no Teatro da Manchete, que agora é teatro, mudou de nome. Quando eu vi a peça O Lobo de Ray-Ban, que eu não estava no elenco ainda, também foi uma coisa vibrante na minha vida, que falou, meu Deus do céu, um dia eu quero fazer uma peça dessa. E fiz a peça. E Somos Irmãs, um musical dirigido pelo Ney Matogrosso, a Sininha de Paula, também é uma coisa antológica. Pô, posso falar outras tantas obras, mas se pediu 5. Acho que são... Como é que tá o tempo aí? Acabou, meu amor? Poxa, todo carnaval tem seu fim, né? Puxa vida. Leonardo, obrigado. Foi um prazer. Incrível. Foi um prazer eu acho. Ir no teu espetáculo, te conhecer, poder ter um ator desse gabarito que entregou tanta arte e cultura. Eu acho que o grande privilégio de nós, enquanto espectadores, é receber essa cultura. E eu acho que o que o Deniro... Foi o Deniro que falou, né? Que ele recebe pra esperar, né? Ele recebe pra esperar, ele não espera pra trabalhar. Cara, mas essa entrega a gente, enquanto público, precisa muito valorizar. Valorizar essa arte que vocês dão pra gente. Ontem no teatro foi fantástico, né? Poder ver todas as cadeiras ali ocupadas de pessoas querendo ver você, ver a Vera Fischer, ver o Thierry e ver tudo que tá em volta da magia do teatro. E quero te agradecer
por ontem e por hoje. Imagina, eu obviamente. que agradeço e te dou parabéns também pelo programa, que é muito, muito bonito, muito agradável. Eu vi alguns episódios antes de estar aqui com você e é de bom gosto, você está de parabéns. E insisto, que abra esse leque, porque é incrível. Você vai ouvir coisas maravilhosas de diferentes personalidades. Isso, como eu falei também anteriormente, isso vai te enriquecer, né? Eu chego Leonardo no papel e saio com o personagem me abrindo as portas e me abrindo o coração e um monte de coisas muito, muito importantes para a vida. Sem dúvida, te agradeço as palavras e novamente te agradeço por estar aqui com a gente. Isso. Obrigado. Tchau, tchau.